deixou. E vamos elevar o nosso pensamento lá no Monte Sinai, para rogar mais uma vez ao nosso Senhor Jesus a sua misericórdia, para que os tratamentos dessa noite possam ser realizados. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, espalmar as nossas mãos, vamos esquecer do mundo lá fora, vamos nos concentrar. Nesse momento, aproveitar esses instantes que nós estamos aqui para meditar. Muitas vezes não temos condições de meditar em nossas casas. Vamos desligar a nossa mente, vamos guardar os aparelhos eletrônicos, para que nós possamos nos concentrar em tudo aquilo que nós viemos buscar. Como a nossa irmã falou, hoje é dia do perdão. E nós estamos aqui justamente para aprender a perdoar e aprender também a sermos perdoados. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus e nesse momento rogar ao nosso Senhor Jesus mais uma vez a abertura dos tratamentos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Em nome do Grupo Samaritano de Jesus, nesse momento, batemos a porta da misericórdia e, mais uma vez, rogamos ao nosso Senhor Jesus que interceda por nós junto ao Pai Maior. Nós sabemos que o nosso crédito espiritual é quase zero, quase nulo. E estamos, nesse momento, rogando mais uma vez a sua misericórdia para que o Senhor interceda por nós, para que os tratamentos dessa noite possam acontecer juntamente com a espiritualidade maior. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Nesse momento, rogamos a presença de todas as falanges que assistem o Grupo Samaritano de Jesus. Rogamos a presença dos nossos irmãos da Umbanda Branca, responsáveis pela limpeza e pela segurança desta casa, e do hospital que aqui se encontra plasmados. Rogamos também a presença dos nossos irmãos que trabalham em todas as correntes religiosas. Rogamos a presença dos nossos irmãos mestres ascensionados, dos irmãos extraterrestres, e rogamos também a presença dos irmãos que trabalham no Comando Astar. Esses irmãos que auxiliam esse grupo, recolhendo todos os irmãos que aqui são tratados, encaminhando-os para as colônias espirituais. Rogamos também a presença do nosso irmão Arcanjo Miguel, que com a sua espada luminosa, sua balança da justiça, desce até os vales umbralinos e com mãos de ferro resgata os irmãos que ali se encontram aprisionados. E toda essa estrutura, em nome do nosso Senhor Jesus, é para que se faça cumprir a profecia de Isaías 61. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos ter uma pequena conversa, novamente. E vou pegar aqui um trecho de Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5, que também nos chama a reforma íntima. O cisco e a trave no olho. Como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não conseguis ver a trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um cisco do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave?
Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. Então, como eu disse, isso aqui está lá em Mateus, no capítulo 7. E aqui já começa assim, a trave seria uma viga no nosso olho. E já começa Jesus nos chamando a nos limparmos. O que é tirar essa trave do nosso olho? É limpar os nossos pensamentos, a nossa mente, o modo como nós julgamos as ações das pessoas que convivem conosco. Porque nós olhamos as situações do nosso ponto de vista. E às vezes damos conselhos que nem mesmo nós seguiríamos se fosse uma situação que nós estivéssemos passando. Porque nós não conseguimos ver a dificuldade que a outra pessoa também está tendo naquele momento. Então, e nós fazendo esse nosso autoexame, limpando os nossos olhos, nós enxergaremos melhor a situação do próximo, teremos mais empatia com o outro. Por quê? As pessoas que convivem conosco, como nós já falamos aqui várias vezes, é um grande aprendizado, é uma troca de experiências. Então, quando nós vemos a situação do outro, em vez de nós julgarmos, vamos aprender com aquela situação, vamos trazer para o nosso íntimo e ver como que eu agiria nessa situação, o que seria o melhor para resolver aquela situação. Porque geralmente a gente dá um conselho que nem mesmo nós faríamos, que nem nós teríamos coragem de fazer aquilo, porque nós julgamos muito fácil resolver o problema dos outros e não conseguimos ver o nosso íntimo. Tem uma pergunta também que está aqui no Evangelho, que ela de cor, que eu achei muito aqui, tipo assim, que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? O que pensaria eu? Nós geralmente não fazemos essa pergunta para nós. Vendo eu agindo, fazendo coisas que em sociedade tem muitas pessoas ao redor, eu não faço. Eu vivo um teatro. Mas no meu íntimo, quando não tem ninguém vendo, daí eu vejo o que eu faço e penso assim, e me coloco de fora e olho. E se fosse eu vendo outra pessoa fazer isso, que julgamento eu faria dessa pessoa? Porque tem muitas coisas que a gente faz que lá no íntimo é só nós que sabemos. Quer um exemplo mais simples? Às vezes você está andando na rua, você descasca uma bala e segura aquele papelzinho da bala na mão ali. Se está passando pessoas e o lugar está limpo, teria vergonha, você vai segurando aquilo ali. Mas você dá uma disfarçada e solta aquele papelzinho assim para ninguém ver. Porque se alguém ver, vai te julgar. Que é como vão julgar você, pessoa mal educada, pessoa relaxada, não cuida do bem público, né? Mas vê que essas pequenas coisinhas já demonstram o meu íntimo. O que eu faço escondido, assim, nessas pequenas. Às vezes a gente faz isso aí até no automático. Mas são pequenas coisinhas que a gente for percebendo no nosso dia a dia, e nós temos que sair principalmente desse automático, porque todas as situações e todos os momentos são momentos de aprendizado. E nós erramos muito e caímos. Não é nem erramos. Caímos muito no nosso autoconhecimento por viver justamente nesse automático, de sermos muito reativos às situações. Nós reagimos em vez de analisarmos, em vez de usar a nossa mente, a nossa inteligência para analisar, nós somos muito reativos. É aquele. Parece que tem um gatilho dentro da nossa mente que ela vem primeiro, aciona a língua, a gente fala. Parece que é mais ou menos assim. Sabe aquele gatilho que primeiro aciona o gatilho e já vem a língua e já solta e hoje em dia, estava até pensando assim, as pessoas usam até palavras bonitas assim para dizer que é uma pessoa autêntica, que é uma pessoa assim que
forte de opinião, né? Que ela fala o que ela pensa, que ela expõe para o outro. Será? Hoje a sociedade está distorcendo muito o, vamos dizer, distorcendo muito a ética. A ética. Vamos usar a palavra ética. Ela valoriza, ela engrandece aquela pessoa que, no, que ela se colocando assim no ponto de vista dela, eu sou autêntica, eu não escondo o que eu penso, eu preciso falar na cara, na lata da pessoa. Então, eu sou a personalidade forte. Olha que palavra bonita, né? Nossa, aquela pessoa tem a personalidade forte. Mas vocês vê que a maioria das pessoas que tem personalidade forte, geralmente elas ofendem as outras. Geralmente elas são o que se diria os mais antigos, pessoas mal educadas, muito mal educadas. Porque ser uma pessoa de personalidade forte, que fica na história, vamos dizer, vamos pegar na história da humanidade, são aquelas pessoas que sabem conviver, que sabem fazer algo em prol da sociedade. Porque para você fazer algo em prol da sociedade, você mudar uma situação na sociedade, isso é ser uma pessoa de personalidade forte. Ela não precisa gritar, ela não precisa esbravejar. É só ela ter o tato de saber lidar com as pessoas e ver também as dificuldades. Vamos para um ângulo maior, né? Vamos dizer, um líder de uma nação, de um povo, né? Quais os líderes que nós temos que ficaram na história nossa, da humanidade? Foram os líderes que foi pela violência, pela guerra, né? Qual líder que conseguiu unir uma nação, conseguiu unir um povo? Ele foi porque a personalidade forte dele exigia ele ser é, carrasco? Não. Se a gente for pegar a história agora na cabeça, assim, eu não me lembro nenhum, acho que o mais que eu me lembro é o Abraham Lincoln. Foi? Abraham Lincoln, né? Foi um grande líder. Não sei a história dele direito, mas eu me lembrei dele agora. Então, nenhum foi. Vamos falar de Gandhi. Então vamos ser melhor que o Gandhi, que é o mais conhecido, né? Não foi pela guerra, não foi pela a personalidade forte dele, não foi guerreando, não foi usando palavras desafiadoras. Eu li uma passagem no livro do Gandhi muito interessante. Ele estava fazendo lá as manifestações dele, não sei se era não sei que tipo de manifestação que ele estava fazendo lá na rua. Eles tinham muita greve de fome. E eu lembro que veio, na passagem do livro, conta esse episódio, que veio os soldados lá, né? E repelindo ele, e falando palavras grosseiras, ou querendo espancar, algo assim. Eu não lembro o que o soldado falou. Que se ele era um homem forte, reaja, né? Reaja, isso, reaja. Reaja, usando violência com ele, né? E o soldado usava um crucifixo de Jesus. E ele mostrou para o soldado, né? Que um homem forte foi o que morreu na cruz e aquele que ele usava, aquele que o soldado está usando aquele símbolo. Então você vê, às vezes, a gente usa e fala, e a gente se diz crentes espiritualistas, né? Que tem fé, que acredita que ele é o nosso mestre, mas nós não seguimos o exemplo dele. Né? E ali foi uma grande demonstração, foi a única parte do livro que eu gravei mesmo, foi essa parte aí que os soldados usavam e Gandhi, que não era cristão, né, que conhecia a, a grandeza do nosso Senhor Jesus, porque ele estudou, ele leu sobre a vida de Jesus, e no livro ele fala que ele ficou admirado, apesar de eu acho que não sei de que religião que é, hinduísmo, né, não sei que religião que ele é, mas ele reconheceu a grandeza do nosso Senhor Jesus, né, como ser humano e como todo o exemplo que ele trouxe para nós. Então, é isso que nós estávamos falando, então, sobre o cisco no olho do nosso irmão.
Primeiro, nós temos que olhar para nós, ver o nosso íntimo, nos conhecermos. Quando nós fazemos isso, nós não julgamos tanto o outro, porque para nós, daí não faz parte da nossa caminhada espiritual, da nossa vontade de crescimento, é, conhecer o outro, se incomodar com a vida do outro, se incomodar com a postura do outro, mesmo dentro do nosso próprio limite de casa, dos, da família ali, porque cada um está num ponto evolutivo, é cada um. Porque quando a gente começa a nossa caminhada espiritual, é uma escadaria. Tem uns que vão no primeiro degrau e param. Tem uns que vão no segundo, tem uns que vão no terceiro. E assim é a nossa caminhada. E graças a Deus que essa escada, ela tem muito a nos ensinar. Porque cada degrau é um ensinamento, é um aprendizado. Cada casa religiosa que nós passamos, cada religião tem um ensinamento. Nós passamos já por várias, eu estou falando eu nessa encarnação, é a primeiro católico, depois isso daqui. Mas se a gente for ver as encarnações passadas, nós já passamos por várias agremiações religiosas, vários ensinamentos. E todos eles têm algo para nos ensinar. Então, vamos nos respeitar nesse ponto. Respeitar o que o outro tem para nos ensinar também. Porque todos temos alguma coisa para ensinar para o próximo e temos alguma coisa para aprender com o próximo. Nós temos um costume hoje, principalmente, eu não sei se é pela ansiedade, as pessoas têm muita dificuldade de ouvir os outros. Nós temos muita dificuldade. Parece que a gente não consegue nem compreender o que a outra pessoa está falando. Parece que não falamos o mesmo idioma. Perceberam isso? Principalmente assim, a gente vê até dentro de casa, né? Ali dentro da casa, a gente às vezes tem muita dificuldade em compreender até o que aquela pessoa que convive conosco há muito tempo, o que ela está falando. Parece que estão falando, vivemos em mundos totalmente diferentes. E está havendo realmente, a gente percebe isso, eu pelo menos percebo, que está havendo mesmo essa, parece que dissociação, parece que está tão misturado e ao mesmo tempo estamos tão separados. Nós estamos com tantas informações, nós estamos tantos meios de comunicação e o que está acontecendo nesses meios de comunicação estão nos afastando. Nós não conseguimos nos comunicar mais. Tem pessoas que ficam o tempo todo no WhatsApp. Eu tenho um grupo lá que tem meu irmão e um primo. É o dia inteirinho. Às vezes dá vontade de perguntar, vocês não trabalham, não? É o dia todo no WhatsApp. Às vezes lá tem umas 80 mensagens. Mas, se a gente for ver, não é uma conversa. Porque são lados opostos. Um posta uma coisa, outro posta outra, ao contrário. Então não está tendo mais nem diálogo entre as pessoas. Você não senta mais num grupo de amigos, como se fazia há uns anos atrás, e simplesmente conversava. Simplesmente se trocava ali. Porque o conversar em harmonia é uma troca de energia. Nós não estamos mais fazendo isso. Nós estamos degladiando entre nós. E em todas as áreas. Está faltando essa harmonia. E depende de quem fazer isso. Nós já falamos, eu já falei uma vez aqui, não depende de ninguém, não depende do pessoal do trabalho, não depende lá da minha casa, do marido, do filho, com quem quer que eu conviva, não depende do governo, depende de nós, que nós é que fazemos a sociedade. Nós falamos que a sociedade está doente. Se a sociedade está doente, quem que está doente? Quem faz parte dessa sociedade? Somos todos nós. Então, nós também contribuímos para essa sociedade estar doente. Que nós fazemos parte dela. Nós não estamos excluídos de fora e só olhando as coisas acontecer. Nós também estamos ali no meio, também estamos agindo para as coisas acontecerem. Se não, manualmente ali em pensamento, mentalmente.
Porque os pensamentos também têm força. Porque as ideias, elas são plasmadas. Nós temos as formas de pensamentos. Você imagina uma coletividade pensando alguma coisa. Essa forma, ela se forma no espaço e irradia aqui embaixo. Irradia. Por todos os grandes espiritualistas falam, tudo começa no plano espiritual. Aqui é uma cópia do plano espiritual. Se vocês, e é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Você imagina como que não está o plano espiritual? Nós vemos aqui por nós aqui como que nós estamos vivendo aqui na Terra hoje. Essa está em ebulição. Parece que o planeta está, não é só a gente fala assim, não é só aqui no nosso país. A gente vê o planeta está em ebulição. Parece que vai explodir o planeta com nós dentro. O problema é que nós estamos dentro dele, nós fazemos parte, e não tem para onde nós escaparmos daqui. Daí, daí você vê, quem que está fomentando tudo isso? Quem que está fomentando? Somos nós, habitantes desse planeta. Nós, habitantes do planeta Gaia. Eu acho que, como falou, a Terra, ele é um ser vivo também. E ele está querendo nos expurgar. Sabe quando você tem um abscesso, né? Abscesso, furúnculo, né? Começa aquele negócio a inchar, inchar, inchar. Chega uma hora que o negócio tem que expurgar para sarar. E o planeta Terra está mais ou menos desse jeito. Ele está querendo expurgar essas energias, porque não está mais conseguindo conter isso. E essas energias são formadas pelos nossos próprios pensamentos. Mais pensamentos do que ações. Porque tem muita coisa que a gente pensa, a gente só não faz porque não tem condições de fazer. Mas se a gente tivesse condições de fazer, a gente faria. Analisemos os nossos pensamentos. Analisamos o que a gente anda projetando para nós, para o próximo, para o país, para o planeta em si. Nós, às vezes a gente se coloca muito longe do que está acontecendo no planeta. Eu quase não estou assistindo o jornal porque está demais. Mas ontem daí eu vi só uma reportagem, alguma coisa lá do, da guerra lá da Ucrânia, né? Nem sei o que é que estavam falando de mandar armamento lá para a Ucrânia, né? Daí falaram, os estudiosos, e o Brasil, né? O Brasil, qual o tipo de arma teria para mandar para lá, não sei o quê. Daí eu fiquei pensando, assim, a hora que falou aquilo, né? Está lá longe. Daí até o que é estudioso lá, esses analistas de guerra internacional, né? Ele falou, era o tanque Leopard, sei lá, qualquer coisa do Brasil. Ele falou, mas o Brasil, se ele mandar, ele entra na guerra também. Daí eu olhei para o meu filho de 25 anos, né? Eu falei, pensaram, vocês já imaginaram uma guerra? Vocês já imaginaram? Daí eu olhei para ele e falei, meu Deus, se o Brasil entrasse nessa guerra, meu filho de 25 anos era capaz de ter que ir. Olha a situação. Então, quando está lá longe, você não imagina isso. Mas quando você passa, imagina o que eles estão passando lá. O que é uma guerra? Isso é pela loucura da cabeça do ser humano. É loucura da cabeça do ser humano. Guerra é loucura. São loucos. E essa loucura toma conta. E assim começam as loucuras. A humanidade, se a gente pegar a história inteira da humanidade, a história inteira da humanidade, é só guerras, guerras e guerras para dominar o outro. Dominar o quê, gente? Dominar a consciência do outro? Não tem como. Então, nós não, somos todos filhos do mesmo pai. Ele não vê diferença se você é ucraniano, brasileiro, russo, muçulmano. Não tem. Nós somos todos consciência. E, nós temos compromisso conosco. Temos compromisso conosco mesmo. Ninguém vai fazer nada por nós. Eu estou falando na parte espiritual. Ninguém vai fazer nada por nós. Nem Deus vai vir aqui te pegar pela mão e falar: vamos, filho, caminha, filho. Melhore, filho. Porque essa melhora de consciência é o que nos traz paz, traz aquela felicidade, aquela alegria que a gente fica procurando
em coisas materiais e que escapam das nossas mãos. Escapam. A gente fica procurando essa paz, essa felicidade em coisas que elas se desfazem. É tudo ciclos. Hoje, a gente está bem. Vamos falar agora esse negócio material. É tudo ciclo. Ninguém consegue ficar num patamar, vamos dizer até financeiramente, num patamar assim, a vida toda tranquilamente. Como que você vai aprender alguma coisa se você está sempre aqui? Para você aprender, você desce, sobe, e você vai aprendendo, você vai andando conforme a onda e vai sabendo se virar e se livrar das ondas. Se a gente olhar lá atrás, tudo que a gente já aprendeu, tudo que se a gente não tivesse passado todas as dificuldades que nós passamos, nós teríamos aprendido alguma coisa? Tudo que a gente já viveu, a gente teria aprendido alguma coisa, nós estaríamos do mesmo jeito, como aquelas criancinhas lá, quando nós tínhamos 10, 12 anos, pensando do mesmo jeito, agindo da mesma maneira. Não, e a gente vai mudando, vai tendo os ciclos, e a vida vai nos empurrando, e a gente vai aprendendo. E nesse negócio da vida ir nos empurrando, nós escolhemos como que nós queremos ir. Eu ouvi um palestrante falando, ou você vai andando, a vida vai te empurrando e você vai andando, vai, ou você vai dando cambalhota, mas ela te empurra do mesmo jeito. Você que escolhe. Prefere ir andando, você prefere ir aos trancos e barrancos. Não tem outro jeito. Não tem. A vida, ela é ativa, ela nos cobra. E hoje, muitas pessoas têm ansiedade, síndrome do pânico, porque meio que se escondendo da vida, mesmo, e se escondendo de si mesmo, querendo fugir de si mesmo, algo que não tem como fugir. Não é melhor, então, tirar a trave do olho, se enxergar, se reconhecer, ver as dificuldades que tem e aceitar o que você não consegue mudar em si. Porque a gente também não dá saltos, a gente não vai virar santo. Estamos longe, mas muito longe disso. Agora vamos falar do que está sendo a espiritualidade, está passando, que hoje vai ter um concílio, e hoje, do dia 31, um concílio muito importante no plano espiritual, e várias, a fraternidade branca, vários mestres ascensionados vão se reunir. Daí a espiritualidade está pedindo para nós anotarmos alguma coisinha que a gente queira, um compromisso conosco. Pequeno compromisso, não um compromisso que a gente não consiga fazer. Assumir um compromisso. E hoje ele diz que eles falam, todos vão ser chamados para esse concílio, todos nós, encarnados e desencarnados. Quando nós dormirmos hoje, seremos levados nesse concílio. Então, para nós fazermos um compromisso conosco, algo que nós conhecemos, reconhecemos em nós, que precisa ser modificado. E modificado por quê? Para fazer bem para o outro, modificado para quê? Para melhorar a vida do outro, para o outro ficar melhor comigo? Não. Modificado para eu ficar melhor comigo mesmo. Para eu reconhecer isso em mim e falar, não, isso aqui eu vou mudar isso daqui. Vou me esforçar para mudar isso daqui. Porque nós viemos nessa encarnação de um jeito. Gente, quando nós saímos daqui, a gente não pode voltar do mesmo jeito. Piorar, ninguém piora. Isso não tem como retroceder, mas nós podemos estacionar. E por que isso? Não sabemos quando que vão ter a oportunidade de estar aqui novamente e nem sabemos quando que vão ter a oportunidade de conviver com as mesmas pessoas que nós, às vezes, reclamamos. Às vezes a gente julga, a gente reclama, a gente fala, a pessoa podia melhorar nisso, a pessoa podia melhorar naquilo. Mas, já pensaram que a gente pode demorar séculos para encontrar essa pessoa novamente? Séculos para encontrar um filho que a gente tanto ama nessa encarnação, que a gente implica tanto. É um pai, uma mãe que a gente implica tanto. E a gente pode levar séculos para encontrar novamente essa pessoa. Então vamos valorizar e ver no outro o que ele tem de bom, porque todos têm qualidade. Todos. É que os nossos olhos, vê muito só
aquilo que nos incomoda no outro, o que nós julgamos imperfeição. Aos nossos olhos é imperfeição. Nem sabemos se é de verdade, porque não temos nem condições morais, isso mesmo, condições morais de julgar as imperfeições dos outros. Então, vamos olhar, se tem algo que incomoda, deve ter umas 10 coisas que não incomodam, que tem valor naquela pessoa. Então, vamos ver isso daí, porque a maldade geralmente está nos olhos de quem olha, a maneira como a gente olha. Chico Xavier tem uma passagem, não lembro como que foi a história, mas só sei que assim, é, a menina prostituta, né, quase seminua, né, na frente dele, ele pega uma coberta e cobre ela, fala, filha, se cobre, você vai passar frio. Tinha maldade no que o Chico, ele não olhou para o corpo exposto dela, ele olhou que ela poderia passar frio com aquelas vestes. Vocês viram? É isso, a maldade está nos olhos de quem olha. Então, vamos nos policiar melhor, cuidar de nós, policiar os nossos atos, a maneira de nós vermos as situações. Não vamos ser, como eu disse, como que a sociedade fala mesmo, que a gente fala, personalidade forte, né? Não vamos ter a personalidade tão forte assim. Vamos ser mais maleáveis, porque se nós formos mais maleáveis, nós sofremos menos, porque você já vê, quando algo é muito duro, e não é maleável, quebra, ele quebra. O maleável não, ele se torce para cá, ele se torce para lá, ele vai se ajustando, ele vai se ajeitando. É isso que nós temos que ser, maleáveis. E olhar tudo o que está acontecendo ao nosso redor com os olhos de que é um aprendizado, é um crescimento. Não vamos julgar tanto nem o A nem o B. Vamos olhar a qualidade do A, vamos olhar a qualidade do B. Todos, como eu falei, têm qualidades, como todos também têm suas questões a resolver, mas isso é próprio de cada um. Não está aqui para nós julgarmos, porque o que eu falei, os pensamentos têm muita força, a emissão de energia, é uma emissão de energia. Vocês imaginem agora, vamos aqui para o nosso Brasil amado, a energia que nós estamos gerando, a energia que nós estamos gerando aqui dentro do nosso país. Vamos gerar uma energia de amor. É um país tão bonito, tão lindo, passa por dificuldade, passou, vai passar, está passando e vai passar. Tudo bem, ok, vamos aprender, mas vamos olhar o país com amor, torcendo para que o país seja o que é para ele ser, que é a pátria do Evangelho. E para ele ser a pátria do Evangelho, não depende de quem? Do povo brasileiro. Depende de nós. Não depende de mais ninguém. Então vamos olhar para isso, vamos fazer a nossa parte como povo que nasceu aqui, praticamente a gente está num paraíso com todas as dificuldades, né? Mas nós estamos num país abençoado que tem alimento em fartura, só para a gente ver a quantidade de variedade de alimentos que a gente tem nesse país, né? A variedade. Nós não estamos aquele frio louco que passou lá nos Estados Unidos, não sei nem como que planta lá, o que colhem lá com tanta neve, né? Lá, com frio. E nós aqui nesse país maravilhoso. Vamos amar ele, vamos olhar para ele com carinho e olhar para a nossa natureza também, do nosso país. E também está precisando do nosso cuidado, mas quem que vai cuidar dele? Nós. Somos nós que vamos cuidar dele. Não vamos ficar delegando isso só para quem está lá no alto. Não vamos ficar delegando isso só para governos. O governo está lá, mas nós somos o povo. Nós é que vivemos aqui embaixo. Então, vamos cuidar do nosso país, vamos amá-lo. Não vamos ficar emitindo tanta energia. Porque
Se a gente for analisar, agora vamos nos colocar no lugar. Você imagina como que esses governantes também, a cabeça deles, com todo mundo, um amando o outro odiando, um amando o outro odiando. Como que fica a energia de uma pessoa? Vamos ver, como um ser humano, uma pessoa. Nós ficamos julgando, julgando e jogando energia em cima. Então, vamos ver ele não como presidente, como deputado, como ser humano. Em vez de fazermos isso, vamos orar para tentar amenizar essas energias, para ver se clareia a ideia dessas pessoas que estão lá, né? Para fazer algo de bom pelo país. E não ficar jogando essas energias negativas, de energia negativa, porque isso é o nosso país vai tudo junto. Nós, país, todo mundo junto. Então, temos que pensar também assim. No nós como ser individual, cuidar do nosso íntimo, fazer a nossa melhora, a nossa reforma íntima, tentar não, nos amarmos, nos reconhecermos como seres imperfeitos, que temos dificuldades em muitas coisas, principalmente nos reconhecermos como imperfeitos. Porque quando a gente julga o outro, a gente julga o outro imperfeito e a gente como uma pessoa perfeita. Não, somos todos imperfeitos com as suas dificuldades. E também nos colocarmos como parte da coletividade. E que o país todo, o planeta, depende da sociedade e da coletividade que vive nele. Cada um fazendo a sua parte, cada um cuidando de si e cuidando para que tudo o resto ande em harmonia. Se nós fôssemos seres harmoniosos entre nós e com a natureza, o planeta não estaria desse jeito. Acontece que nós não conseguimos ser harmoniosos nem conosco e nem com os outros. E quando nós conseguirmos nos harmonizar, nós vamos ver que o outro não nos incomoda, não nos atinge, porque nós vamos olhar para o outro, vamos ver como um irmão também em crescimento espiritual e que está na mesma caminhada que nós, e que também tem as suas dificuldades, e que se ele às vezes erra, nós erramos também muito, muito, fazemos muitas coisas que também não estão de acordo nem conosco, com o nosso ser espiritual, nem com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Principalmente os ensinamentos do Senhor Jesus. Perdoar, não guardar mágoa. É sempre. Essa tinha que ser a baliza da nossa vida. Não guardar mágoas. Ontem já foi falado, também já falo. No meu ponto de vista, as doenças geradas em nós, para mim, é quase que 90% são geradas porque nós guardamos muita mágoa. Então, a mágoa, quando nós nos magoamos com alguém, vamos analisar por que aquilo nos magoou. Porque geralmente quando a gente se magoa com alguém, é porque mexeu num ego, na ferida, no orgulho nosso. Geralmente quando a gente se magoa, é porque mexeu no nosso orgulho. E a gente analisa o porquê que você está magoado. Porque mexeu em alguma coisa lá dentro que tem que ser trabalhado. Porque muitas vezes as pessoas falam algo, nos magoa, não foi nem intencional, mas a pessoa nem se tocou. Eu já aconteceu isso, foi com uma cunhada minha, ela ficou muito magoada comigo, mas não foi intencional. E está magoada até hoje. Está magoada até hoje. Porém, eu não me toquei, eu fiquei sabendo depois, né? Daí eu fiquei pensando, mas gente, é que mexeu em alguma coisa que tem que ser trabalhado, né? Quando fiquei sabendo, também fiquei analisando, tá certo, não deveria ter falado aquilo. Tudo bem, mas não tive a intenção. É isso que eu estou falando. Quando a gente se magoa com as pessoas não falam as coisas para nos magoar, mas é que nós mexe em alguma coisa dentro de nós que não é bem trabalhado, que não é bem resolvido, e daí vem a mágoa. Daí vem a mágoa em nós. Então,
quando nos magoarmos, quando alguém falar alguma coisa, ou que alguém age de uma maneira conosco, vamos analisar por que que a gente se magoou. Principalmente para as mulheres casadas. Falo por experiência própria. Quando eu fico chateada, eu fico analisando bastante por que que aquilo me chateou. E geralmente eu falo, a culpa é minha ter ficado chateada, a pessoa nem fez por. Mas é que lá dentro alguma coisa lá incomodou, mas era algo próprio meu. Não é que a pessoa fez para me incomodar, tá certo? Então, fico toda na luz do nosso Senhor Jesus Cristo. E, e minhas palavras, para mim, foram muito boas, que tudo que a gente passa, fala, a gente fala primeiro para a gente, porque para a gente colocar aqui na mente que a gente tem que fazer aquilo ali que a gente está falando. A gente tem que agir daquela maneira que a gente está passando. Porque eu não posso falar para passar para alguém algo que eu não tento fazer comigo. Tento, tá? Não é que eu faço, eu tento. Então, isso é até uma questão de ética da parte da gente. Tudo que a gente passa, pelo menos aqui todos nós, né, o que a gente passa, tenta passar, falar, é algo que todos nós tentamos trabalhar em nós. Estamos tentando. Não que a gente já conseguiu, mas a gente está tentando. E isso já é uma grande coisa. Eu acho que o nosso Senhor Jesus, toda a espiritualidade, vê isso, como fala, quando a gente faz a abertura aqui, fala assim, que Senhor Jesus, sabemos que não temos, como é que é? Crédito espiritual, mas vendo a nossa vontade, o nosso empenho, o nosso desejo, né? Por isso que a espiritualidade se faz presente e auxilia a todos nós aqui nos trabalhos. Então, fiquem todos na luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada pela atenção. Vamos nos preparar para os trabalhos. Muito bom que foi falado hoje, Rose. Muito bom mesmo. Porque a gente tem que muitas vezes tocar nesse ponto da ética que a gente às vezes esquece. A gente quer viver no olho por olho, dente por dente, e não é bem assim. Bom, hoje alguns irmãos vieram até nós para passar mensagens, né, e passar também as suas experiências. A vida, quantas expressões, quantas situações numa só vida, em uma só passagem de 10, 30, 70, 90 anos. O que poderíamos dizer se olharmos para trás? Como seria a nossa reação ao encontrarmos tudo o que fizemos nesses, nesses poucos anos que aqui na Terra vivemos para aprendizado? A Terra é uma grande escola e precisamos entender e agradecer o lugar onde nascemos, com todas as pequenas e grandes dificuldades que enfrentamos. Quantos irmãos continuam a nascer em lugares onde a guerra, preconceito ainda mata com tanta rapidez, causando tanto sofrimento? Por isso temos que agradecer sempre, quando um lugar onde vivo hoje ainda é mais leve. Apesar das situações tristes do cotidiano de cada um de nós, aqui não é diferente, mesmo sendo o mundo espiritual, também moramos em lugares difíceis para viver, de acordo com a emissão de minha frequência, né, está aqui do meu espírito. Relembrando os ensinamentos do Mestre Jesus, que tão amorosamente procurou direcionar nossos olhos para a paz, o amor, o respeito, a caridade entre cada um de nós, entendemos quanto precisamos mudar nosso modo de ver, sentir, falar, pois somos uma única família, filhos do mesmo Pai. Como é necessário mudar para melhorar nossa evolução para a luz. Paz para todos. Essa aí foi a mensagem que a nossa irmã Dione recebeu. Esse aqui é o de um rapaz. Estou revoltado. Nunca acreditei nesse negócio de vida depois da morte. Achei que quando morresse, tudo meu sofrimento acabaria. Nunca fui atrás de saber o que era religião, Jesus, Deus. Esses mendigos que pedem são fardo na sociedade. Nunca ajudei, nunca ajudei. Quer comer? Vai trabalhar. Essa é a lei. Sempre me esforcei para comprar o que queria. Não iam levar meu dinheiro fácil, não. Morri, ele sempre colocava morri entre aspas. Morri com 28 anos, infarto.
Nem sabia que poderia morrer tão cedo. Sempre fiz meus exames, sempre perfeitos, cuidava do corpo e da alimentação. Não casei. Sabia que não tinha vindo para casar, não nesse conceito social. O que ele passou para mim é que ele era homossexual e que ele, só que ele assim, ele ninguém sabia. Então, quando ele coloca aqui nesse conceito social foi que ele não poderia assumir um relacionamento. Então, ele sofria bastante com isso. É, hoje me encontro aqui, sem saber muito o que fazer. Estou morto e vivo, vivo e morto, nem sei. Só sei que não sei o que fazer. Aqui tem pessoas, ele se refere sempre a, entre aspas, pessoas boas, mas ainda não me convenci de que é aqui meu lugar. Me sinto deslocado, angustiado. Eles falam muito de Jesus, Buda e outros também. Nem sei como é isso, achei que era segregado aqui também. Agradeço, pois tem dias que são mais brandos, mas a maioria não. Sempre pergunto quando eu vou voltar, mas sempre falam que não está na hora. E assim vou ficando por aqui. O nome dele é Rogério Henrique. Ó, para vocês terem uma ideia, era uma pessoa que não era espiritualizada e ela foi trazida para passar uma mensagem para nós. Assim, não tinha conhecimento, estava num lugar de aprendizado. Esses irmãos que trazem mensagens para nós são irmãos que eles têm uma equipe do outro lado que eles justamente eles preparam, assim como nós somos preparados aqui, eles preparam também lá do outro lado para eles poderem fazer o quê? Ter maior aceitação do Cristo, saber o que está acontecendo, tá? Então também é lá. Bom, a ansiedade toma conta de mim. O que está acontecendo? O que estou fazendo aqui? Uma hora estava acordada, viva, agora estou em outro plano. Sempre fui ligado em coisas esotéricas, mapa astral, feng shui, entre outros. Mas na pandemia eu surtei. Parecia que tudo ficou muito volumoso, o sentimento, a emoção, tudo. Não conseguia ajuda para desabafar e morava somente com meus animais e plantas. Não tinha mais paciente, não ia mais na casa de ninguém. Até que a solidão me consumiu, até que adoeci. Contraí o tal vírus e não saí do hospital. Acho que nem queria voltar para casa mesmo. Eu não morri da doença, morri da solidão. Não queria voltar para a solidão da minha casa. Hoje sei que era passageiro, mas agora estou aqui e essa ansiedade não me deixa. Estou em tratamento com terapeutas e médicos. Sei que meu caminho é longo, mas agora preciso me recuperar para voltar. Aí agradeço, Vitória. Foi uma moça que ela morreu na pandemia. Engraçado, quando ela me passou, eu vi a casa dela. Sabe aquelas casas que você entra assim, tem cheiro de incenso, tem principalmente patchouli, é uma coisa assim colorida, aquela imagem que ela me passou. Mas era uma pessoa muito solitária. Ela contraiu a doença, né, pegou o vírus e contraiu a doença. E quando foi para o hospital, ela não desejou retornar. E muitos irmãos que tiveram Covid-19, eles desencarnaram porque eles não quiseram retornar para a vida que estavam vivendo. Esse aqui, justamente a hora que a Rosa começou a falar sobre o concílio, esse irmão encostou. Meus irmãos, tanto se fala em transição planetária, elevação da consciência, amor ao próximo, palavras bonitas, mas tão distantes das ações que cada um executa. Irmãos, as consciências são os melhores travesseiros para que o repouso da alma possa ser pleno. Esses esforços em atenuar as coisas que irão vos abater são imensos, mas cada um de vós pode ajudar nesse momento. Hoje o que precisamos são consciências tranquilas, pois hoje vossas consciências gritam e fazem eco do que cada um tem em seus corações. Aquietem seus corações e suas consciências, pois todos estão recebendo seus chamados, mas muito pouco estão executando, estão escutando, é, e essa surdez provoca sofrimento,
pois todos pedem, mas a resposta do alto poucos querem ouvir, no espírito amigo. Então, exatamente isso que foi falado. Que muitas vezes a gente pede, e a nossa consciência, que precisa estar na ética, a gente precisa estar ligado justamente a essa ética de Jesus, nós não escutamos, nós não queremos escutar, porque ela não está em consonância com aquilo que nós desejamos para nós. Aí, depois, eu já estava até guardado o lápis, encostou um menino. Oi, só queria passar aqui e dizer que eu amo Jesus e que ele me tirou do carro que o papai capotou. Não senti dor nenhuma. Agora eu estou aqui brincando, sem a doença que ia me levar. Logo, do papai e da mamãe. Obrigado. É o nome dele, Paulo José. Então, às vezes eles vêm, passam uma. É como se fosse uma criança brincando em volta da mesa e fala assim: ó, fala tal coisa. Mais ou menos assim, tá? Então, essas aqui foram as mensagens de hoje. E fiquem todos na luz de Jesus. Nós já vamos nos preparar para a próxima fase do tratamento, tá? E não se esqueçam de fazer uma oração essa noite, tá? E todas as noites, porque quando esse irmão veio, o esforço que nós faremos daqui por diante é para nós ajudarmos também a espiritualidade a nos ajudar, tá? Fiquem todos na luz de Jesus.